A Mondane vem entregando relógios cada vez mais interessantes, combinando boas especificações com ótimo custo-benefício. E este M1 é um ótimo exemplo disso. Um cronógrafo que une duas paixões, automobilismo e relojoaria, trazendo um movimento Mecha Quartz com vidro em safira. Hoje vamos conhecer de perto o Mondane M1. Hello, my friends! A Mondane me presenteou com essa super máquina aqui, o cronógrafo M1, e eu estou muito feliz. E agora eu vou trazer todas as minhas impressões sobre esse carinha aqui. Como de sempre, vou trazer uma análise de pontos positivos e negativos agora sobre o Mondane M1. Começando pelo mostrador, a inspiração no automobilismo fica bastante evidente. Nós temos um mostrador preto, 3 submostradores e detalhes em vermelho e amarelo que lembram instrumentos e elementos encontrados no universo dos carros de competição. A própria Mondane relaciona os índices ao universo da Fórmula 1 e eu acho que a marca conseguiu trazer essa inspiração sem transformar um relógio em algo caricato. Ele é esportivo, tem bastante informação, mas continua com uma aparência sofisticada. E algo que eu gosto bastante é que os detalhes coloridos também ajudam a quebrar o excesso de preto e prata. Partindo para a caixa, temos 42 milímetros de diâmetro e 12 milímetros de espessura. O vidro tem 37 milímetros e a largura entre as aças para a pulseira é de 20 milímetros. O lug to lug desse relógio é de aproximadamente 48 milímetros. E eu acho importante falar dessa medida porque ela diz muito mais sobre como um relógio realmente ocupa o pulso do que simplesmente olhar para os 42 milímetros de diâmetro. No meu pulso, como eu costumo falar aqui, vocês já sabem, eu tenho um punho de graveto e ele fica grande para mim. É ideal para pessoas que tenham pulsos mais largos. E aqui eu vejo que é um ponto negativo para as minhas impressões. Mas esse relógio possui ótimas especificações técnicas. Por exemplo, a caixa é construída em aço e combina superfícies foscas com detalhes polidos. E essa alternância de acabamento é importante porque cria profundidade, dependendo de como a luz bate. Algumas áreas refletem mais, enquanto outras permanecem discretas. É um acabamento que ajuda esse M1 a transmitir uma sensação mais refinada quando você vê o relógio pessoalmente. E aqui nós chegamos a um dos meus detalhes favoritos. A Mondane utilizou no seu M1 um cristal de safira Double Dome. A safira oferece excelente resistência a riscos e o formato abaulado acrescenta profundidade ao mostrador. Quando você movimenta o relógio contra a luz, percebe como o vidro participa do design. Não é simplesmente uma boa especificação colocada na ficha técnica. Visualmente, ele também contribui bastante para um relógio. Mas talvez a especificação mais interessante esteja dentro da caixa. O Mondane M1 utiliza TMI VK63 Mecha Quartz e eu acho essa escolha muito acertada para um relógio inspirado justamente no automobilismo. Na indicação normal das horas, temos toda a praticidade de um movimento a quartz, mas quando acionamos o cronógrafo, entra em cena um módulo mecânico que proporciona uma experiência
diferente. E aproveitando que estamos falando do movimento, os 3 submostradores têm funções reais. Temos os pequenos segundos, o contador relacionado ao cronógrafo e a indicação de 24 horas. Além disso, existe a janela de calendário. Então, toda essa informação no mostrador não está ali apenas por estética. O calendário está posicionado entre a quarta e a quinta hora. A pulseira também acompanha a proposta mais premium do modelo. Ela é feita em aço, tem 20 mm de largura e utiliza elos maciços. E isso faz diferença na sensação do relógio na mão. O conjunto transmite uma impressão de maior solidez e robustez do que uma pulseira feita com elos dobrados. A Mondane ainda informa 10 elos removíveis, então existe uma boa margem de ajuste para diferentes pulsos. E o fecho escolhido foi o borboleta. Eu gosto dessa escolha principalmente porque quando está fechado, deixa a pulseira visualmente muito limpa. Você praticamente não tem aquele grande bloco de fecho interrompendo o desenho da pulseira. É uma solução que combina bastante com a proposta mais refinada desse M1. Virando o relógio, temos um caseback rosqueado. É uma escolha coerente com a proposta de robustez do M1 e com sua resistência à água. E falando em resistência à água, temos 100 metros de resistência. Para um cronógrafo com essa proposta esportiva, é uma especificação muito bem-vinda. E outro detalhe que eu sempre gosto de observar são as assinaturas da marca. No mostrador, temos o tradicional logotipo Mondane 1954 colocado na região superior. É um detalhe pequeno, mas ajuda a reforçar a identidade dessa linha. E a assinatura também está presente no caseback e no fecho borboleta. E não podemos esquecer também que a assinatura está na coroa. Agora, um ponto que eu acredito que poderia ser melhor é a coroa, que a coroa é simples. Tendo em vista a esportividade desse relógio, eu acredito que poderia ter colocado uma coroa rosqueada. No resumo da ópera, eu acredito que esse relógio possui um ótimo custo-benefício, custando cerca de R$1.000 em algum link que eu vou deixar na descrição, como no primeiro comentário fixado. Apesar disso, ele também tem pontos que, na minha opinião, poderiam ser melhores. Por exemplo, essa caixa de 42 mm com o Lucky to Lug de cerca de 48 mm faz com que esse relógio seja ideal para pessoas que possuem punhos mais largos. Para mim, como eu tenho um punho fino, ele não fica bem. Mas como muita gente possui punhos mais largos, isso aqui não será um defeito. Pelo contrário, pode ser um ponto positivo. Outra coisa que eu achei que poderia ser melhor é essa coroa que é simples. Já que ele tem 100 metros de resistência à água, essa construção ótima e é um relógio esportivo, eu acredito que poderia ter colocado uma coroa rosqueada, já que o fundo, o caseback, também é rosqueado. Agora me conte, você já tem esse carinha na sua coleção ou tem interesse em adquirir? Conta aqui nos comentários, mas não esquece de curtir esse vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. Se você tiver no celular, dá aquele hype que ajuda mais ainda. Agora, amigo ou amiga, você já é inscrito aqui no nosso canal? Se não for, se inscreve logo para acompanhar os nossos vídeos sobre o mundo da relojoaria.